não é difícil encontrar consumidores insatisfeitos quando o assunto é plano de saúde. Muitos se queixam da falta de cobertura no momento em que mais precisam. Pois é, isso vai desde um exame até uma cirurgia. Veja agora o que fazer caso a sua operadora se recuse a pagar pelo serviço. O Fernando precisou passar por uma cirurgia delicada por conta de um câncer na tireoide. Isso foi no final de 2016. Mas para conseguir fazer os exames e o procedimento médico, o professor enfrentou várias dificuldades, criadas pelo plano de saúde, que se recusava a pagar por alguns serviços. Fica meio que sem ação inicialmente, porque você está com a doença grave, já com o diagnóstico de que ela está se espalhando pelo teu corpo, ou seja, a cada dia, a cada momento ruim, ela pode até aumentar, alastrar mais ainda. Então é uma coisa que a gente quer correr rápido atrás. Cliente da operadora de planos de saúde há 20 anos, o Fernando buscou a justiça. Com todos os documentos provando a necessidade dos procedimentos, o Poder Judiciário determinou que a empresa cobrisse todos os custos do tratamento. O Judiciário foi a última instância, né? A gente não teria essa atitude leviana. Primeiro eu vou tentar com quem me negou, porque entendeu o porquê. E realmente eles não souberam me explicar, simplesmente negaram e não quiseram dar muita atenção. Essa negativa, quando deu entrar na justiça e ter o atendimento, isso foi bem rápido. Pelos mais diferentes motivos, pacientes de todo o país já tiveram exames ou procedimentos médicos negados pelas operadoras. A alegação das empresas é de que as doenças ou exames não estão incluídos na lista de cobertura obrigatória, definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A lista é editada a cada 2 anos. Qualquer pessoa pode acessar as informações pela internet, mas este advogado alerta. O entendimento do Poder Judiciário em geral é de que mesmo exames e procedimentos não incluídos pela ANS no documento devem ter cobertura dos planos. O que acontece muitas vezes é depois que se entra com a ação e se obtém uma liminar para fazer o procedimento ou o exame, aí muitas vezes a seguradora entra em contato para encerrar o processo, arcando com a despesa, né? Então a gente percebe que tem muito esse lado da seguradora também, de ela já está ciente que esse entendimento é pacífico dos tribunais, que ela tem que dar cobertura, mas ela continua negando, porque aqueles que não entram com a ação ficam no prejuízo. E para falar mais sobre o assunto, convidamos o advogado que é especialista em saúde, Samuel Marçal. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Agora, nós vimos na reportagem que esse caso, o personagem é mais um diante dos milhares de consumidores que passam por essa situação. Eu queria que o senhor explicasse quais os principais casos que chegam à justiça. Os casos que são mais recorrentes são os casos de negativa de atendimento e os casos de descumprimento de contrato, ainda que haja uma previsão no contrato para que aquela doença ou aquela ocorrência na área da saúde do contratante seja atendida. Na maioria das vezes, ou em muitas vezes, existe uma negativa, ainda que prevista no contrato, para ser atendido. E aí, nesses casos, o que fazer? Judicialização em último momento, tentar com o plano de saúde primeiro, qual que é a via de regra? Nós, na OAB, como advogados, nós orientamos que, uma vez que o contrato foi bem examinado e que o consumidor entendeu que não havia dúvidas quando ele contratou aquela operadora de planos de saúde, quando ele tiver uma negativa, imediatamente, até pela urgência da saúde, ele procura um advogado e uma orientação judicial para que faça valer o seu direito. Agora, as reclamações envolvendo planos de saúde, elas há alguns anos estão no topo do ranking das reclamações, né, sobre várias pesquisas. O IDEC é uma delas, né, o Instituto de Defesa do Consumidor. Acima, inclusive, dos bancos, que também tem muita reclamação. Exato. E plano de saúde está em cima, né? Com certeza. O senhor já esteve dos dois lados, né? Foi advogado das seguradoras e também defende muitas causas de consumidores. Por que o senhor acha que chega a esse ponto? Existe uma disputa comercial, no fim das contas, planilha de custos. Os planos de saúde defendem que o atendimento é muito caro e o consumidor, por seu lado, sempre busca uma forma de ser atendido na demanda de acordo com o que ele tem de recursos financeiros, salário ou outros benefícios. É uma briga, infelizmente, e a gente percebe que no nosso país falta um pouco mais de clareza para os procedimentos serem aplicados. E quando falta essa clareza, o judiciário vem para atender a todas essas lides e esclarecer o que
está obscuro ainda. Para deixar bem claro para o consumidor, é sempre estar atento ao contrato e, se tiver algum probleminha ali, entrar de fato na justiça. Então, é isso mesmo. O grande erro de contratação do cidadão brasileiro, em qualquer instância, quando você tem um contrato, é não ler o contrato, né? Leia o contrato. Ainda que demore, se o corretor tiver pressa, leia o contrato. Tiver dúvidas, pergunte a respeito do contrato. Quem domina o contrato não é o consumidor. Quem domina o contrato é a operadora. Então, todas as dúvidas precisam ser esclarecidas e têm que ser esclarecidas. Agora, no caso de negativa de atendimento, as operadoras, elas recebem alguma multa, né? Quando dói no bolso, eu acho que elas acabam pensando duas vezes quais são as consequências. Eu compartilho da opinião da pessoa que falou na reportagem de que as operadoras elas preferem arriscar. Infelizmente, nem todo mundo sabe que tem o direito de entrar na justiça e requerer um direito. E a maioria das pessoas não faz isso. Portanto, se a operadora está fazendo um jogo de sorte de azar, atendendo ou deixando de atender, de alguma forma ela não está tendo o prejuízo que teria. Caso contrário, o atendimento seria diferente. 14 mil processos julgados só na Justiça de São Paulo, aumento de 15%, isso é muito. Reflete mesmo que está tendo muito problema, né? Reflete que está tendo um problema, mas o que nos deixa um pouco mais tranquilos é que o cidadão está tendo mais consciência dos seus direitos, está sendo mais esclarecido, está sendo melhor educado quando vai contratar, está tendo mais critério. E isso é muito importante. Doutor, obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço.